falando baixo. Bom dia. Hoje ficou em minha incumbência trazer algumas informações acerca do Apocalipse. Né? A última vez eu vim aqui e falei sobre Apocalipse 15. Novamente o Alex me passou o pepino e falou sobre o Apocalipse. E é sempre um assunto muito interessante a gente começar a ter uma introdução sobre aquilo que foi ensinado até agora. A gente vai falar sobre um assunto que já foi falado anteriormente, né? Apocalipse, como a gente bem sabe, ela tem algumas sessões, né? Ela é dividida em sessões, e nessas sessões a gente fala sobre toda a obra redentiva, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. A gente sabe que a história do Apocalipse não é uma história cronológica, né? A gente percebeu ao longo dos estudos que ela não é uma história que vai ocorrendo ou desencadeando alguns fatos conforme os capítulos, mas se trata de uma história cíclica, né? É uma história que vem se repetindo ao longo dos capítulos. Isso foi repetido pela última vez no Apocalipse 19, que era a sexta sessão do livro do Apocalipse. E agora a gente vai para a última sessão, sétima sessão, né, justamente apontando para essa perfeição do número 7, que seria a sétima e última sessão do livro do Apocalipse, novamente fazendo aquele apanho geral sobre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então eu vou pedir para os irmãos que abram lá em Apocalipse 20 para a gente ler. Então a palavra de Deus vai dizer assim, eu vou ler até o verso 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram aquelas as quais foram dadas a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses e a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, para aprendermos mais sobre a Tua palavra, Pai. Eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja sondando os nossos corações. Eu te peço, Pai, que esteja me usando nesse momento, Pai, tirando todo o nervosismo, Pai, falando ao meu coração através da Tua palavra. Ó Deus, que eu seja apenas um instrumento aqui na frente, diante desses irmãos, Pai, e que venhamos a sair daqui edificados, diferente do que entramos, Deus. Que possamos compreender a plenitude da Tua história. Em nome de Jesus. Amém. Bem, primeiro momento eu gostaria de falar sobre algumas diferenças sobre o livro de Apocalipse, ou melhor, a próxima ponto é sobre a diferença. Eu conversando com o Alex ele falou, você vai fazer o papel de professor chato, né? Aquele professor que começa a fazer algumas perguntas e para a gente poder memorizar um pouco o que já foi dito anteriormente, né? E daí eu gostaria até mesmo de pedir para os irmãos, se alguém sentir, se alguém gostar de responder, o que é escatologia, né? Durante esses estudos que a gente realizou, foram realizados com o pastor e com o Alex, ele falou muito sobre escatologia. Alguém lembra, alguém pode me dizer o que é escatologia?
qual é o significado da palavra escatologia? Resume cada vez. Para quem não lembra, então, escatologia é o estudo do fim dos tempos, né? O estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos dias. Escatologia, ela literalmente é referente ao estudo daquilo de como o mundo vai se findar, né? Então a gente tem que ter primeiro essa noção de que é escatologia. Escatologia é o estudo do fim dos tempos. É o que a gente está fazendo há várias semanas aqui com o pastor e com o Alex, né? Mas as diferenças, né? As visões sobre o milênio. Porque existe uma questão muito, muito peculiar nesse texto, que é o X da questão, no caso, que é a palavra 1000 anos, que são as palavras 1000 anos, né? Nenhum outro texto da Bíblia cita esses 1000 anos, né? Mas nesse texto ela cita literalmente a palavra 1000 anos. E é aí que faz uma diferença primordial para a gente ter entendimento desse livro. E a gente precisa ter algumas noções sobre o milênio, sobre o que é o milênio. O milênio ele é literal, o milênio é antes do arrebatamento, o milênio é depois do arrebatamento, o milênio é figurado, né? Como que vai se dar esse milênio, né? Esses 1000 anos, como que acontece? E o primeiro deles é a visão pré-milenismo dispensacionalista, pré-tribulacionista, né? E foi passado, não me lembro se foi passado pelo Alex, foi, né, pelo Alex. O Alex está ali, qualquer coisa ele me corrige, se eu estiver errado. E a visão é a visão mais aceita hoje no mundo evangélico. A visão que a maioria dos pentecostais e neopentecostais possuem é essa, né? Ela ficou muito difundida depois daquela série de filmes Deixados para Trás. Depois daquele filme, muitas pessoas se tornaram adeptos a essa visão, né? Porque ela acaba sendo mais aceitável dentre as possibilidades que nós temos dentro dessas teorias em relação ao milenismo. O que é esse nome difícil, né? Pré-milenismo, dispensacionalista, pré-tribulacionista, né? O que quer dizer pré-milenismo, primeiro, né? O pré-milenismo tem a ideia de que nós seríamos arrebatados antes do milênio, né? E o que quer dizer pré-tribulacionista? Significa que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Nós seremos arrebatados antes do milênio e antes da tribulação. Então a ideia do dispensacionalista é basicamente assim, a forma cronológica que eles passam para a gente que vai ser o fim dos tempos, seria mais ou menos assim. Cristo, em determinado momento, ele desce até as nuvens, né, de forma secreta, ele ele arrebata a sua igreja, né, de forma secreta ele vem até as nuvens, ele não vem até a terra, então não é algo assim que todo olho verá, né? A ideia é que ele vem secretamente, então ele arrebata aqueles que são seus, né, os crentes fervorosos, aqueles que realmente têm o coração em Cristo, né, de forma secreta. E daí vem aquelas cenas, né, que a gente vê em alguns filmes, de pessoas que são arrebatadas no avião, né, daí o piloto do avião era crente, né, daí ele é arrebatado, daí o avião ele fica desgovernado, o carro fica desgovernado, a pessoa está com o filho, daí o filho some, né, é aquelas cenas que a gente costuma, desde a nossa infância, desenvolver na nossa mente, né, e que a gente está ali, de repente alguns vão sumir, todo mundo vai, o que aconteceu? Não vão saber o que aconteceu, porque não entendem da Bíblia. Os que entendem da Bíblia, né, são aqueles crentes que esquentam o banco da igreja, também vão ficar, né? Os que vão ficar normalmente seriam os judeus, e todos os ímpios, claro, os judeus e aqueles que não aceitaram a Cristo, né? E daí, quando eles vão para o céu e são arrebatados, eles ficam um período de 7 anos lá em cima, que seria as bodas do Cordeiro, né? Ficam lá em plena comunhão com Cristo, e durante esses 7 anos, o que acontece? A tribulação. A grande tribulação vai acontecer nesse período de 7 anos, enquanto os crentes estarão lá em cima, os ímpios estarão aqui embaixo, e serão perseguidos quem? Os judeus e aqueles crentes que não tiveram vida com Cristo aqui. E por que essa visão ela é um pouco melhor do que as habituais visões? Porque durante esse período de 7 anos, que vai ter a grande tribulação, eles desenvolveram a ideia de que haverá uma segunda chance. Tiago, só uma pergunta.
pergunta, aonde que diz que é esses 7 anos na Bíblia? Qual que é o versículo? Fala em Apocalipse, inclusive. Daniel também. Daniel também, né? 360 dias. 360 dias. É por causa disso que eles desenvolveram essa ideia desse lapso temporal de 7 dias, de 7 anos, perdão. Mas eles desenvolveram a ideia de que haverá uma segunda chance. Uma segunda chance de que nós poderemos... o crente que não aceitou a Cristo naquele momento, agora ele vai poder aceitar. Só que daí não é mais pela graça. Ou melhor, assim, não é que não seja pela graça, mas daí é pela dor. Se eles aceitarem a Cristo durante a tribulação, eles vão ter que aceitar isso publicamente. Os perseguidores, no caso o anticristo, vai matar esses crentes, vai matar esses judeus que aceitaram a Cristo, e eles terão uma segunda chance de ir para o céu. Lembra que quando eu me converti? Ou melhor, quando eu me converti não. Quando eu comecei a aprender sobre Cristo, quando eu comecei a acreditar em Cristo, a pessoa que veio me discipular, ele tem uma visão mais pentecostal, e ele falava assim para mim, acontece o seguinte, se você está em pecado e você morrer, você vai para o inferno. Mas agora pensa só, você está em pecado e Jesus vem. Se você está em pecado e Jesus vem, você vai ficar. Deu, tá bom. Só que daí é o seguinte, você vai ter uma segunda chance. Lembra que segunda chance? Não, você vai poder receber a Cristo, só que daí o que acontece? Você vai ter que fazer isso publicamente. Fazendo publicamente, logo você vai ser perseguido, E sendo perseguido, você vai ser morto por causa do Evangelho. Aí você vai para o céu porque você foi morto pelo Evangelho. Então tem muitos pentecostais, porque a maioria do nosso Brasil ainda é pentecostal, que tem essa visão. Porque se for parar para pensar, ela é a melhor que tem. A gente vai ser arrebatado antes da tribulação. A gente não vai passar pela tribulação. E se a gente entrar na tribulação, a gente ainda vai ter uma segunda chance. Deus vai estar nos dando uma segunda chance da gente poder ir morar com Ele um dia. Então essa ainda é a visão mais aceita no mundo evangélico. Não é a que a gente crê, mas ainda é a mais aceita. Depois desse período de 7 anos, o que acontece? Aí Jesus ele volta para a terra, daí é uma terceira vinda de Cristo, também tem esse ponto, uma terceira vinda de Cristo. Daí nessa terceira vinda ele vai instaurar o governo dele, lá em Jerusalém, e nós iremos reinar juntamente com Cristo lá em Jerusalém. Nós estaremos juntamente com Cristo, reinando lá em Jerusalém sobre todo o povo ímpio, porque a gente vai viver concomitantemente ou juntamente com esse povo. Haverá os crentes que viverão esses 1000 anos, que daí é instaurado o reinado de 1000 anos literais, logo após isso. Daí nesse período de 1000 anos, nós juntamente com Cristo, nós iremos reinar sobre o povo ímpio, inclusive. O povo que ficar aqui, a gente vai reinar. Inclusive, que eles viveriam assim mais de 100 anos, 200 anos, as pessoas. Então, esse reino ele vai ser instaurado. Daí, a gente vai para outra visão. Pré-milenismo histórico pós-tribulacionista. Que acho que é a visão do pastor Marcos. Essa. A visão do pastor Marcos de que a grande diferença entre uma e outra é esse lapso de 7 anos. Ele não crê nesses 7 anos, que a gente vai ser arrebatado, vão ficar 7 anos e vai acontecer a tribulação. Ele acredita que a gente vai passar pela tribulação. Essa é a diferença. A gente vai passar pela tribulação e depois aí vai haver o arrebatamento também, que é uma coisa, um evento simultâneo. Vai haver o arrebatamento, ao mesmo tempo que Cristo vai voltar e daí vai haver o reino, vai ser instaurado o reino de 1000 anos. Certo? Certo. Porque o Marlos um dia ele me falou sobre essa visão. Daí o Marlos ele falou assim, é fácil para os amilenistas, porque quem é milenista é mais fácil, porque não tem que explicar toda essa situação, entender toda essa situação. Então, a milenismo é mais fácil, realmente é mais fácil, se a gente for parar para pensar. Mas essa é a visão principal do pré-milenismo histórico pós-tribulacionista, E o pastor ele bateu muito na tecla, porque quando ele estava no seminário, eles não acreditavam, e isso às vezes até nem eu consigo entender como um seminário reformado, que era um seminário reformado que ele estudou, que eles não acreditavam na tribulação, acreditavam que nós não iríamos passar pela tribulação. Mas a Bíblia era muito clara em falar sobre tudo isso, inclusive aqui em Apocalipse 20, novamente, ele vai falar sobre o diabo ser solto.
E essa parte que o diabo é solto é a grande tribulação, né? Nós seremos perseguidos pelo diabo, ou melhor, pelo anticristo, né? Nós devemos estar preparados para quando isso acontecer. E nós vamos passar por isso. Nunca disse que seria fácil para a gente. Mas essa é uma visão que, até o Leandro Lima, ao estudar ele fala assim, dentre as outras visões que tem, essa é a visão mais bíblica. Segundo ele, depois é a mesmo, né? Mas ele acredita que entre as visões que existem, essa é a mais correta para a gente poder também acreditar. Próxima visão, pós-milenismo. O pós-milenismo ele tem uma ideia de que nós iremos viver ainda o milênio antes de sermos arrebatados, ou seja, pós o milênio nós seremos arrebatados, ou melhor, vai acontecer essa quebra e nós iremos reinar, ou melhor, vai haver o arrebatamento, daí será instaurado o reino eterno. Qual que é a ideia do pós-milenismo? Que já veio a cair por terra, inclusive. É a ideia de que o mundo ele vai melhorar. O mundo ele vai crescer, melhorar em tecnologia, melhorar na ciência, melhorar na educação, melhorar na moral, né? Ou seja, o mundo ele vai ter uma sequência de acontecimentos que vai trazer uma paz mundial, né? Nós vamos chegar assim no ápice de perfeição do nosso mundo, do nosso planeta. Essa é a visão do pós-milenismo. A questão é que a gente viu o mundo em decadência. O que a gente vê hoje, o nosso mundo é piorando cada vez mais, né? As guerras que são travadas, né? Depois, principalmente, essa visão ela veio a cair por terra, porque essa visão ela foi desenvolvida ali no século XIX. Ela veio cair por terra por quê? Porque naquele período do século XIX estava havendo um crescimento moral na nossa sociedade, estava havendo um crescimento na ciência, um crescimento na educação, estava num período muito bom. Daí o que eles acreditaram, a tendência é melhorar o tempo. Não é mais a gente fazer guerra, porque guerra é coisa daquele povo lá de trás, porque aquele povo lá era meio subdesenvolvido, aquele povo era mais bruto, por isso que eles realizavam guerras, né? Hoje em dia não há mais a necessidade de guerras, a gente está num período de paz e prosperidade, já que estamos num período de paz e prosperidade, né? O mundo ele tende a chegar num ápice que, quando chegar no ápice da prosperidade, quando a gente chegar assim num nível de paz mundial, aí será instaurado um reino de 1000 anos. Antes da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus, tem que deixar claro. Essa é a ideia pós-milenista. Daí sim, Jesus vai voltar depois de 1000 anos, daí será instaurado o reino eterno de Cristo. Certo? E a última visão, que é a nossa visão, ou a visão da maioria de nós, e isso aqui pode funcionar, é o amilenismo. O amilenismo, diferentemente do que muitos acham, a gente crê no milênio, né? Porque o amilenismo não seria a palavra mais correta. A palavra amilenismo é não milênio, né? Não acredita-se no milênio. Só que não é essa a realidade. A gente acredita no milênio porque se a gente não acreditasse, a gente está indo contra a Bíblia. A diferença do milenista é que a gente acredita que o milênio não é um período literal, né? Mas trata-se de um período longo, né? Onde o evangelho não seria barrado, onde o evangelho ia ter uma grande prosperidade, porque o diabo não ia mais conseguir cegar as nações, né? A gente conseguiria falar do evangelho sem ser travado, parado pelo diabo, porque o diabo ele tinha um poder. A gente vai ver que o diabo ele tinha um poder. Mas esse poder ele é limitado quando Cristo vence ele lá na cruz, né? Então, durante esse período de 1000 anos, nós teríamos essa possibilidade, esse poder de pregar o Evangelho sem sermos barrados pelo diabo. É isso que o amilenismo acredita, mas não é num período literal. Nós acreditamos que isso foi instaurado lá com Cristo. Na morte e ascensão de Cristo foi instaurado o milênio, tanto que, quando acontece o Pentecostes, o próprio Pedro ele fala assim, agora começou os últimos dias, na instauração do Pentecostes. Por quê? Porque se cumpriu a profecia de Joel, que aconteceria
As pessoas iriam começar a profetizar com o derramar do Espírito, e lá seria iniciado ou inaugurado os últimos dias. Então o amilenismo acredita nisso, né? Nós já estamos passando por esse período, nós vamos passar pela grande tribulação, para então, depois de um tempo, nós seremos arrebatados, né? Depois, por um curto período de tempo, né? A palavra tem, inclusive, fala assim, o diabo seria solto por pouco tempo, né? Para daí a gente ser... Esse pouco tempo pode ser o quê, né? Que os últimos dias estão durando 2000 anos, na nossa visão, né? Então esse pouco tempo pode ser quanto? Um ano, alguns meses, alguns dias, não sei, né? Mas a palavra de Deus fala sobre um pouco tempo, né? Pouco tempo a gente vai ser atribulado pelo anticristo, certo? Tudo bem. Mas qual que é a narrativa desse texto, né? Lembra que a gente estava falando sobre algumas sessões, né? Foram feitas 6 sessões até agora, a 6ª sessão acabou ali no capítulo 19, agora a gente entra no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 20, 7ª sessão, e a gente não podia deixar de trazer a queda de Satanás. Por quê? Porque nas outras passagens, até o capítulo 19, é retratado sobre a besta que emerge do mar e ela é derrubada por Cristo, né? Depois ela fala sobre a besta que emerge da terra e também é derrubada. Agora a gente precisa falar sobre o próprio Satanás, né? Ele é a figura narrada nesse momento. Ela que será amarrada, ela que será derrubada, ela que será levada até o abismo, trancafiada, ele usa o termo selada, né? Então assim, o diabo ele precisava ser derrotado por Cristo, né? E Cristo, ou melhor, João, né, nas suas visões, ele vem nos retratar de como que se dará essa queda. Não é diferentemente das outras narrativas, né? A gente tem a ideia de que, ou melhor, repetindo, de que a história ela é contínua, mas a gente tem que ter aquela visão, como que a gente poderia explicar a visão de Apocalipse, uma cordilheira, né? A cordilheira, quando a gente olha de lado, a gente vê várias montanhas, né? Quando a gente olha elas alinhadas, a gente vê uma montanha só. Tem uma sequência de acontecimentos, só que a gente não consegue ver quais são essa ordem. E da mesma forma, João via dessa forma, e nos foi retratado assim. Então a gente consegue ver questões como, primeiramente, o amarrar ou a derrota da besta que emergiu do mar, a derrota da besta que emergiu da terra, e agora o diabo. O diabo também precisava ser derrotado em algum momento, né, gente? Até porque o diabo ele é eterno, né? Ele não será destruído ou aniquilado. Ele haverá ou ele existirá para sempre, né? Só que, graças ao nosso bom Deus, haverá um momento onde ele será lançado, sim, ao lago de fogo, e lá ele nunca mais vai atormentar o povo. Só que nessa narrativa que a gente leu, ela está falando sobre o lago de fogo? Ou está falando sobre um outro lugar, né? Aqui não está falando sobre o lago de fogo. Aqui não é o juízo final do diabo. Ele está narrando aqui apenas um trancafiado do diabo. Apenas uma prisão, e é uma prisão temporária, né? É o momento onde o diabo ele vai ficar amarrado, né, até certo período de tempo, para depois novamente agir. Mas, daí aqui eu quis usar uma imagem, né, ilustrativa, para a gente ter uma ideia de mais ou menos o que a Bíblia está falando, né? Claro que a gente tem essa visão mais escatológica, né, essa visão desse diabo escatológico, do dragão, né, onde um anjo, que temos uma cena, qual que é a cena? Nós temos um anjo, né, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Juntamente com ele, ele tinha uma grande corrente, e aqui, não dá de ver direitinho, mas aqui no lado é a chave que ele segurava, né? E o que ele ia fazer com isso? Ele ia literalmente amarrar o dragão e jogar ele no abismo, né? A gente vê os anjos serem participantes da obra do Senhor ao longo da Bíblia, né? E aqui a gente vê essa imagem escatológica do anjo, né, que é mandado por Deus para amarrar o diabo e mandar ele para o inferno, ou melhor, mandar ele para o abismo, né, não para o inferno. Ele ainda não está no inferno.
Mas a ideia, primeiramente, a ideia era essa. E a pergunta é, quando que isso ocorre? Quando que ocorre esse enviar do diabo ao inferno? Quando que ele é enviado para o inferno? Ou melhor, para o abismo. Estou confundindo abismo com o inferno. Quando que ele é enviado para o abismo? Qual que é a primeira visão que a gente tem? Quando que ele foi realmente enviado para o abismo? A ideia de que ele foi enviado para o abismo, a palavra nos diz que isso acontece depois do triunfo de Cristo na cruz. Depois de sua ascensão, depois de ele ter ressuscitado, a sua ascensão e o derramar no Espírito. Isso acontece definitivamente. Mas ao longo da Bíblia a gente vê que Cristo ele vai derrotando o diabo aos poucos durante a sua vida. Isso acontece na época de Cristo. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente tem a ideia de que vai acontecer alguma coisa, não é? Quando a gente lê o Apocalipse, a gente pensa, não, isso aqui ainda não aconteceu, isso aqui vai acontecer. Não, isso aqui já aconteceu. A narrativa de Apocalipse ela é muito clara. Ela começa na primeira vinda de Cristo e ela termina na segunda vinda. Ela nos retrata esse lapso temporal. Ela não está falando literalmente sobre aquilo que irá acontecer. Ela fala muito sobre o que irá acontecer, mas nesse primeiro momento é sobre coisas que já aconteceram. Ou seja, o diabo já está trancafiado. Ele não será trancafiado, ele está trancafiado. Nesse momento que estamos agora, estamos no milênio, quem é milenista acredita nisso, estamos no milênio e o diabo está trancafiado. Está preso, está amarrado, conforme a palavra de Deus diz. E para isso eu queria que vocês abrissem lá em Lucas 10. Para a gente ter uma ideia sobre o que é que a gente está falando, sobre se isso realmente aconteceu quando Jesus veio, na primeira vinda. Abram em Lucas 10, capítulo 10, versículo 17. Pronto? Eu vou pedir para o meu irmão ler para mim, alguém sentir no coração, que eu vou tomar uma água. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Essa é aquela grande cena que os 70 eles voltam radiante e veem as transformações que o Evangelho tem sido realizado, E a gente vê esse como um dos primeiros golpes de Satanás, ou melhor, dos golpes de Cristo em Satanás. Como a gente como eu falei, ele vem derrotando Satanás ao longo do seu ministério, e aqui é um dos primeiros, porque o diabo com certeza ficou enfurecido ao ver que o Evangelho estava sendo pregado e as pessoas estavam sendo transformadas. Porque pare para pensar na seguinte lógica: por que no Antigo Testamento havia tanta guerra e só existia um povo de Deus? Por que hoje o povo de Deus está espalhado pela face da terra? Hoje em dia tem crente ou cristão no Brasil, tem cristão nos Estados Unidos, tem cristão lá na África, tem cristão em todo lugar, tem cristão até na Argentina, gente. Então, assim, o cristianismo ele atingiu toda a terra, e naquele momento só existia um povo, não é? Parar para pensar por que existia só um povo? E se existia só um povo que era cristão, os outros povos eles eram comandados ou enganados por quem? Pelo Deus desse século. Então aí a gente já tem a visão perfeita de que se só existia um povo cristão naquela época, o diabo ele tinha poder sobre a terra, poder sobre as nações, sobre enganar as nações, E daí ele vai falar aqui, mais propriamente no versículo 18,
Mas ele lhes disse, e via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele não está falando isso naquele momento, que ele viu Satanás naquele momento como uma figura escatológica, descendo aos céus, ou falando como uma queda, mas a ideia é necessariamente sobre isso que ele está retratando em Apocalipse 20. A gente não viu a imagem ali do dragão sendo amarrado pelo anjo, sendo levado até o abismo? É justamente essa noção, é justamente essa imagem de que ele viu o diabo sendo levado até o abismo e aquilo lá se abriu e as pessoas tinham autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre ele todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. É isso que ele está retratando. Quando o diabo ele é amarrado, ou quando o diabo ele é levado até o abismo, nós recebemos essa autoridade. Não estou dizendo que nós temos esse poder, temos esse poder, mas o diabo está amarrado a ponto de ele não vai mais barrar a pregação do Evangelho. Cristo nos dá essa liberdade, né? Cristo nos dá esse poder. Mas para que o diabo ele é lançado no abismo? A pergunta é, por que ele é lançado no abismo? Vou pedir para vocês abrirem agora lá em João 12. João 12, do versículo 31 até o 33. Vai dizer assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando o gênero de morte que estava para morrer. O que esse versículo tem a ver com a queda do diabo? A gente precisa contextualizar ele primeiro. Vocês lembram o que aconteceu antes nesse texto? Vocês lembram? Lembra que existia que surgiram dois gregos, e esses dois gregos vieram falar com seus discípulos, com os discípulos de Cristo? Falaram, viu, nós queremos falar com esse homem aí, porque não era algo muito comum na época, um judeu ser visto com um grego. Não era muito comum. Mas eles chegaram para os discípulos e falaram, olha, viu, tem como arranjar um jeitinho aí da gente ver, da gente falar com esse rabino, né, porque Cristo era rabino? Tem como nós ver, tem um jeitinho de a gente falar com esse rabino, com esse homem aí? Daí eles falaram, vamos falar com Cristo primeiro, vamos falar ali com Jesus, né, ver se ele está de acordo, e vamos ver o que ele responde. Né? E daí ele, como se ele estivesse falando consigo mesmo, né? Jesus como se estivesse falando num monólogo, né? Ele começa a falar, chegou o momento de ser julgado esse mundo. Porque imagina, chega e pergunta para ele, Jesus, você pode falar com os gregos que estão aí, né? Tem os gregos querendo conversar com você, querendo conhecer melhor o Senhor, né? Daí ele começa a falar assim, chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isso dizia, significando o gênero da morte que estava para morrer. Logo ele vai falar assim, chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E vai ser expulso. E quando ele for expulso, aí sim, ele vai atrair quem? Para si? Todos. Daí sim ele vai atrair todos para si. Né? Até aquele momento, qual que foi ele devia uma resposta. Jesus ele nunca deixa a gente sem resposta. Então ele responde o que para os gregos? Agora não. Agora não é o momento. Mas quando sim eu for levantado, e aquilo lá ele já estava indicando a todo o poder que seria dado a ele, né? Porque ele conquista todo esse poder lá na cruz. Quando eu for levantado, aí sim eu vou atrair todos a mim. Aí sim todas as nações vão se converter. Aí sim os brasileiros vão se converter. O Thiago vai se converter. O Alex vai se converter. Tem até corintiano, gente. Se converte. Né? Tem argentino que se converte. Então a ideia é essa. Ele atrai todos para si.
Ele vai atrair todos aqueles. Por quê? Porque o diabo ele foi expulso a ponto de não posso mais enganar as nações. Não tem mais esse poder. Não tem mais o poder de enganação, né, que ele tanto exerceu durante a presença dele na terra. Pregue o Evangelho. Lembrei. Essa questão da enganação, ou melhor, da pregação do Evangelho, ela é instaurada lá em Mateus 28. Mateus 28, 18. O que diz lá? Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Né? Anteriormente, quem tinha esse poder? Quem tinha o poder sobre a terra? Era o diabo. No momento em que ele morre e que ele vai assunto aos céus, lá ele recebe todo o poder. Por isso que nós defendemos que nós estamos vivendo o milênio. Né? Nós estamos no milênio justamente porque quem está reinando é Cristo. Cristo já reina sobre nós. A palavra de Deus diz que quando ele foi assunto aos céus, ele recebeu todo o poder. E o príncipe desse século, ou o Deus desse mundo, né, desse século, ele foi expulso. Ele está no abismo. Ele está preso. Trancafiado. Enquanto isso, o nosso Cristo reina sobre nós. Enquanto isso, o nosso Cristo reina sobre esse mundo. E por isso que ele vai falar logo na sequência: vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Por isso que ele já chama aquilo para si, ele já tem aquela autoridade, já tem a primeira ordenança dele como rei todo-poderoso, porque ele mesmo fala que todo o poder foi dado a ele. Ele olha para você e fala assim: vá e pregue o Evangelho. Porque agora sim o diabo não tem mais poder de enganar, o diabo não tem mais poder de seduzir as nações. E daí, por isso que eu uso o termo pregue o Evangelho. Vai, pregue. Já que nós temos essa liberdade, porque nós temos essa liberdade que nos foi dada pelo próprio Deus. E não apenas como uma liberdade que nós temos, sobre a garantia de que o diabo ele não irá impedir a nossa tarefa, não irá impedir a pregação do Evangelho, porque ele nunca pode impedir ninguém. Ele ainda tem o poder, e o diabo, a gente não pode subestimar o diabo, ele ainda tem o poder de nos atrapalhar, né? Ele ainda tem o poder de nos atrapalhar, só que ele está preso, né? Eu gosto do termo amarrado, eu estava falando com o Alex sobre isso, porque quando a gente vê alguma coisa assim em casa, a gente começa a ficar amarrado, né? Está amarrado ao nome de Jesus. Daí o diabo ele olha assim para você e fala: é verdade, mas não foi você que fez isso, faz tempo já que aconteceu. Já estou amarrado faz tempo. O termo amarrado foi lá atrás, aqui onde está valendo. Apocalipse 20, o diabo ele foi amarrado. Né? Mas tem muita gente que ainda fala assim: está amarrado, né? Em nome de Jesus. Já está amarrado o valente. A ideia do valente ter sido amarrado, ele foi amarrado por um que é mais valente do que ele. Né? Essa questão de ser saqueado. O que é a questão de ser saqueado do valente, que o pastor Marcos muito fala para a gente nas nossas aulas? A ideia de que nós podemos agora invadir o inferno e saquear as almas que estão lá. Porque o diabo ele não pode impedir a gente de nós irmos até o inferno e tirar as pessoas de lá. A ideia não é que a gente espere que as pessoas venham até nós e que aquilo se converta, ou quando eu falo assim sobre as portas, ou as paredes do inferno, ou as portas do inferno não prevalecerão sobre nós. Não sei se eu falei o versículo corretamente, mas a ideia de que não é a ideia de que assim o diabo ele vai tentar entrar na igreja e a gente vai estar se defendendo. Daí nesse sentido eles não vão prevalecer contra nós. Não, a ideia é de que nós iremos até lá. E de lá a gente vai tirar as almas lá de dentro. Por quê? Porque o valente está amarrado por Cristo. Ele foi amarrado. E tem muita gente ainda com medo de falar do Evangelho. Ou com vergonha de falar do Evangelho. Né? A gente está, sei lá, no ônibus. Ou qualquer outro lugar, do lado do banco. Né? Tem uma pessoa do nosso lado. A gente tem aquele ardendo no nosso coração para falar sobre Cristo para aquela pessoa. E daí a gente fica com medo de falar, só que lembre-se que antes de ter aquela pessoa do teu lado, tem outra pessoa do teu lado, né? Que é Cristo. No fim
final do versículo ele vai falar justamente assim, ó, estarei convosco, ou com vocês, estarei com vocês, estarei ao seu lado, não tenho que temer. Então não tenho medo de pregar o Evangelho. Eu não podia terminar de falar sobre isso, né? Não estou terminando, mas a ideia é, não podia terminar ou não falar sobre isso antes de acabar sobre esse nosso estudo. Justamente por ele estar amarrado, olha a oportunidade que nós temos. O Evangelho deve ser pregado. E às vezes a gente passa uma vida inteira dentro da igreja sem pregar o Evangelho. Às vezes nós ficamos a vida inteira dentro da igreja sem falar para o nosso vizinho, sem falar para o nosso amigo, sem falar para um parente nosso. Eu gostei de um post que eu vi esses dias na internet, que ele dizia assim, ó, antes de pregar ao mundo, pregue para o seu vizinho. Porque eu já vi tanta gente, não nessa igreja, claro, mas já vi tanta gente que tem um anseio de ser missionário. Uma menina uma vez, não me lembro de qual cidade que ela era, envolvida com TV, com isso aí, não estou falando da Joana, gente, é de outra cidade, prometo, que falou bem assim para mim, eu quero ser missionário. Eu falei, show de bola, que bacana que você quer ser missionário. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Você já falou de Jesus para o teu vizinho? Eu falei que não. Então assim, tanta gente querendo ser missionário, fazer o projeto Marcos, ir lá pregar para os quilombolas, pregar para os indígenas, ir para outro país, ir para a África. Mas não prega o Evangelho aqui. Que missionário é esse? Ou melhor, a gente não precisa ser missionário no quesito, todos nós somos missionários, né? Porque se não fôssemos missionários, não teríamos sido comissionados pelo próprio Cristo a pregar o Evangelho por todo mundo. Então, todos nós temos esse chamado missionário para falarmos da palavra de Deus para os nossos irmãos, ou para aqueles que estão aí fora. Nós temos que fazer isso, mas nós não fazemos. Ontem o Alex ele deu nos nossos dedos, ontem, no estudo dos jovens, que ele falou assim, todos aqui são cristãos e são missionários? Sim. Onde estão os visitantes, então? Onde estão os amigos de vocês aqui que são do mundo? É por falta de pregar o Evangelho. Sabe por quê? E quando o Evangelho é pregado, as transformações acontecem. As transformações acontecem. Não tem como você pregar o Evangelho e não haver uma transformação. Seja positiva ou negativa na vida da pessoa, porque o Evangelho tem dois gumes, né? Ou ele condena, ou ele salva. Esperamos que salve, mas ele também condena. A questão é, a gente não sabe quem que vai condenar ou quem vai salvar, mas a gente sabe que a gente tem que pregar. A gente sabe que nós temos esse dever de chegarmos para o nosso parente, que há tanto tempo a gente quer falar do Evangelho e a gente não fala. Aquele nosso primo, aquela nossa tia, aquela pessoa que é espírita da nossa família. Chegar e falar, apresentar a palavra de Deus. Você acredita em Deus? Sim. Então, se você acredita em Deus, vamos entender isso aqui. Vamos ver o que ela fala sobre o Evangelho, sobre a salvação. Estou falando aqui para a gente ficar confrontando, porque não é assim que funciona o Evangelho. A gente chegar, você é espírita, você vai para o inferno. Então, o espírita vai para o inferno. Não é assim que funciona. Apesar de que tem pessoas que se convertem dessa forma, a pessoa percebe que está indo para o inferno, opa, então deixa aí para o cristianismo. Mas a ideia é de que nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas mais próximas da gente. Pessoas do teu trabalho, pessoas que convivem com você o dia todo, pessoas que você vê todos os dias. Você já pregou o Evangelho para todas elas? Porque a gente sempre vai ter tempo. Eu lembro quando eu me converti e eu estava no fórum, estava trabalhando no fórum. E um dia, mas assim, eu acho que eu tinha 1 mês de conversão, gente. E daí eu chamei uma pessoa, minha chefa, estava só eu e ela, eu falei, viu, deixa eu conversar com você um pouquinho. Daí eu comecei a apresentar o Evangelho para ela. Só que daquele meu jeito, de 1 mês de convertido, gente. Só que assim, daí a gente pensa assim, melhor nem pregar, se é para pregar mal feito. Gente,
o evangelho foi pregado. Daquele meu jeito, foi. Mas Deus usa, a gente costuma dizer, Deus usou até uma mula para falar que não vai usar o Tiago. A ideia é essa, a ideia é justamente essa. Né? As portas do inferno não prevalecerão quando o evangelho for pregado, porque o diabo não tem poder. Eu não estou sendo pentecostal falar isso agora, mas ele não tem poder de barrar a pregação do evangelho. Ele não tem esse poder. Então, abusem dessa autoridade que o próprio Deus deu a vocês, deu a mim. Preguemos o evangelho, porque um dia não haverá mais tempo. Um dia tudo isso aqui vai acontecer. Um dia o diabo vai ser solto. Né? E quando o diabo vai ser solto, ele vai ter autoridade. Essa autoridade que foi tirada a ele vai ser retomada. Por que a palavra de Deus diz, e o Alex ele falou muito sobre nos capítulos de Apocalipse, sobre o anticristo enganar todas as nações, ao sentido de que o mundo inteiro vai adorar ele como um Deus. O mundo inteiro vai adorar o anticristo como um Deus. Isso não é enganação, gente? O poder que ele detinha antes não vai ser retomado às mãos dele? É exatamente isso. Quando chegar esse momento, a pregação do evangelho não digo que ela não vai ainda ter a sua eficácia, mas não como temos hoje. Hoje em dia, não, porque tem gente que pensa assim, agora o amor está se esfriando, então há um período onde o diabo está sendo solto, né? A corda está esticando. Não. Ainda não. A palavra de Deus não fala sobre isso. Ela fala sobre ele ser preso em um momento, sim, daí ele vai ser solto. Tá. Daí a pergunta é, por que Satanás ainda age se ele está amarrado, né? Por que ele ainda age se ele já está amarrado? Acho que ali em Mateus 12, Mateus 12, 28. 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se é chegado o reino de Deus sobre nós, e se Satanás está preso, e ele não pode enganar, como é que ele ainda age? Porque a nossa pergunta é, o diabo ele ainda age, né? Todo mundo aqui concorda comigo? Claro. O diabo ele não pode enganar, ele é muito claro em dizer que ele não pode enganar, mas ele pode muito bem atrapalhar, ele pode incomodar. Quando Paulo vai pregar o evangelho, não tem certo momento em que ele é barrado, e não é por Deus, não é o momento que ele fala sobre o Espírito não permitiu que ele fosse, é o momento que ele é barrado pelo diabo. Daí o que acontece? Ele é levado preso para onde? Lá para Roma. Daí quando ele é preso em Roma, ele prega o evangelho para ele, para Roma, para a maioria da guarda pretoriana, se não me engano. Ele prega o evangelho para essa guarda. Ou seja, ele foi barrado naquele momento, ele foi incomodado pelo diabo, mas quando ele chegou lá, ele pregou o evangelho para todo mundo que estava lá. O diabo pôde prevalecer? Não. Ele teve poder e as pessoas se converteram lá. Né? Vários soldados se converteram quando estavam lá. Eu tinha colocado uma imagem, essa imagem assim. O Alex falou que só faltava colocar a camiseta de corintiano nele, quando eu mostrei a imagem para ele. Nada contra. Mas a ideia é justamente essa. O diabo é como se fosse um cachorro raivoso com vontade de matar quem está na frente dele. Porque o diabo tem poder de matar? O diabo tem poder de matar alguém? Literalmente, fisicamente? Tem poder? Se Deus permitir, tem. Agora a gente tenta... Vamos dar um exemplo de alguém que aconteceu isso na Bíblia. Os filhos de Jó. Os filhos de Jó. Quem que permitiu que acontecesse aquilo com eles? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Se Deus permite, o diabo tem poder até mesmo de agir na vida da pessoa. Porque
Deus não permitiu que isso acontecesse com Jó. Mas Deus ele foi muito claro, lembra? Não toque na vida dele. Mas o resto, tocou na vida dos servos, tocou na vida dos filhos, né? Só não tocou na vida da mulher dele e dele. Mas deixou Jó arrebentar. Então assim, só que é quando ele fala sobre a morte, né? Sobre ele ter poder sobre a morte, a gente vai ter que ler novamente. Eu acho que esse vai ser o último versículo, ou o penúltimo, tá, gente? Está lá em Hebreus 14, sobre entender qual que é a ação que ele detinha e não tem mais. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Quando ele fala sobre a morte aqui, não é a morte física que ele está falando aqui, mas sobre a morte espiritual. Ele tinha esse poder de requerir a morte, ou melhor, assim, sabe quando a gente teve a primeira interpretação sobre o diabo como sendo o acusador? É acusar a pessoa assim, ó, viu, o Tiago ele é pecador. Porque o Tiago é pecador, ele tem que morrer. Ele nos acusava diante de Deus, sim, o Tiago é pecador, ele pecou, ele deve morrer. Ele é nosso acusador. Ele não tem mais esse poder de acusador. Seu poder foi restringido até mesmo nesse ponto. Porque ele vai falar bem ali, repetindo, versículo 14. Igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem poder sobre a morte. Ou melhor, o poder da morte, a saber, o diabo. Destruir é uma ideia assim que literalmente acabou, não tem mais. Aquele que tem poder da morte está destruído. Ou seja, se ele tinha poder da morte naquele momento, ele não tem mais. Foi destruído. Né? E, deixa eu ver se eu vou pegar essa passagem aqui também. Colossenses 2:13 a 15, vai dizer: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não tinha como não ler esse versículo. Essa passagem aqui é maravilhosa, porque ele vai falar sobre, primeiramente, o nosso escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida. Qual que é a dívida? É a morte. Por que nós temos um escrito de dívida de morte? Por causa do nosso pecado. Ele vai falar ali, ó, encravou na cruz. Não é que ele pegou um papel e cravou na cruz, mas é a ideia de que ele estava carregando essa nossa dívida. Ele estava carregando os nossos pecados, e por carregar os nossos pecados, ele foi pago naquela cruz. Tudo aquilo que estava sobre ele era nosso, e o nosso escrito de dívida foi encravado naquela cruz. E logo na sequência ele vai falar sobre despojar os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu lembro daquelas cenas militares, quando os romanos eles entravam numa cidade, eles faziam o máximo de destruição possível, eles saqueavam aquelas cidades e os despojavam a ponto de deixar os seus moradores nus, literalmente nus. Deixavam eles até sem roupas, justamente para desprezar eles, justamente para eles serem envergonhados. E o que acontecia? Quando eles voltavam, né? Eles voltavam primeiramente todo aquele exército, né? Bonito, e logo atrás deles o que vinha? Aquelas pessoas que foram pegos, ou os escravos, né? Dos outros povos, nus, acorrentados. Eles eram envergonhados naquele momento, satirizados naquele momento.
E foi o que Jesus fez com os demônios. Naquela cruz, Deus os envergonhou, Deus os colocou ao desprezo. É como se ele viesse à frente, triunfando, e atrás viesse todos aqueles demônios amarrados, acorrentados, nus, sendo envergonhados publicamente. É justamente essa ideia. Publicamente foram envergonhados. Era isso que eu tinha que falar. Mas tem mais um pontinho aqui. É que nós não devemos tentar roubar a glória de Cristo na cruz. Diante de tudo isso que ele fez, quando a gente fala que existe um poder do diabo que luta contra o poder de Cristo, a gente está envergonhando aquilo que Jesus fez na cruz. A gente está tirando a glória de Jesus na cruz, quando a gente fala sobre isso. Não existe poder maior. O maior poder de todos foi dado ao nosso Redentor. E às vezes a gente tira a glória dele e traz inclusive para a gente. Né? Em vez de darmos tudo isso a ele, em vez de prestarmos tudo isso a ele, nós tiramos essa glória dele. Né? Só que a gente não pode subestimar o diabo, gente. Não é porque ele está amarrado, não é porque ele está trancafiado, que ele ainda não age nesse mundo. Se não fosse assim, nós não seríamos tentados. Se não fosse assim, famílias não seriam destruídas. O diabo está buscando uma brecha. Quando fala assim, o diabo está ao nosso derredor, como um leão, é justamente a ideia de que ele está procurando uma brecha na tua vida para acabar com você. Ele não tem o poder de barrar o evangelho. Ele não tem o poder de barrar essa pregação. Ele não tem mais o poder de enganar as nações, mas ele tem o poder de agir na tua vida. E talvez o agir na sua vida venha incomodar essa pregação. Por isso que a gente tem que ficar esperto, porque por mais amarrado que ele esteja, ele ainda está por aí, ao redor do mundo. Por isso que nós devemos nos revestir, daí sim, toda a armadura de Deus. E parece que a gente combinou, mas eu já tinha feito isso antes da gente falar do estudo de ontem. Que ontem o Alex veio dar estudo, e no final do estudo, mais para o final do estudo, ele falou sobre a armadura de Deus. Aí quando ele terminou de falar, o Marlos levantou e falou assim, então, eu tinha feito um estudo sobre a armadura de Deus. E eu já tinha feito aqui, antes de vocês fazerem o estudo ontem, a falar sobre a armadura de Deus também. É justamente sobre ele. O diabo está por aí. Ele vai querer nos atacar. E para a gente estar firme nisso, a gente precisa nos revestir da armadura de Deus. Estarmos prontos e preparados, porque em algum momento ou outro ele vai querer nos seduzir. A gente não pode brincar com isso. A gente tem que deixar de brincar de ser crente. A gente tem que viver o Evangelho de maneira pura e simples. Crendo que isso aqui é verdade, mas buscando uma transformação de vida, deixando pecados de lado, nos arrependendo de pecados que nos perseguem durante a nossa vida inteira, que a gente não consegue largar. É hora de largar esse pecado. É hora de fugir disso. É hora de olhar para Cristo, olhar para os nossos pecados e buscar uma transformação na nossa vida. Porque a gente às vezes olha, como o Marlos falou ontem, a gente olha assim para um pecado, isso não é tão pecado assim. Ou, não é tão errado assim fazer certas coisas, não é tão errado assim fazer o que eu faço no meu trabalho, não é tão errado assim olhar uma pornografia, não é tão errado assim olhar para uma mulher de maneira impura, ou para um homem de maneira impura. Não é tão errado assim. E a gente vai deixando essas coisas de lado. A gente que vai na academia, eu e o Felipe, tem muita mulher pobre lá, né? E não tem dinheiro para comprar roupa. Daí as roupas são tudo curtinhas. Não tem dinheiro para comprar roupa comprida. Né? A gente tem que treinar olhando para cima, para baixo, para o lado. Né? Mas a gente tem que estar escapando toda hora olhar assim, por quê? Porque se a gente brincar, não tem. Qual que é o problema de dar uma olhada na menina que está treinando? É isso que o diabo mais quer. Que nem o exemplo, assim, termino com o exemplo que o Marlos deu. Não sei se ele ia querer trazer isso hoje à noite, em algum momento, não sei, quando ele viesse dar um devocional. Mas o exemplo dele ficou muito bem gravado na minha cabeça sobre algumas sutilezas do diabo, a maneira como ele trabalha. Ele
ele deu o exemplo da Guerra do Vietnã, né? E na Guerra do Vietnã, quem ganhou não foi os Estados Unidos, foi o Vietnã. Mas por quê? Eles mandaram um tanque de guerra, um poder de ataque muito poderoso para combater os Estados Unidos? Não. O que eles fizeram foram algumas armadilhas, pequenas armadilhas, faziam um buraco na terra, colocavam um espeto lá, daí o que acontecia? O guerreiro ou o soldado estava passando, pisava no espeto, furava o pé e não podia mais guerrear por causa disso, porque estava machucado. E às vezes a gente acha que o diabo ele vai mandar coisas assim muito grandiosas para nos derrubar. Daí ele manda aquelas coisas pequenas, né? Que ao longo da nossa vida vai se tornando normal, que já está ali há tanto tempo. Eu lembro do exemplo da bicicleta, né? Da empresa que tinha uma bicicleta bem na entrada. Todo mundo entrava e passava por aquela bicicleta o tempo inteiro. E aquela bicicleta estava lá fazia anos. E um dia falaram assim, vamos tirar aquela bicicleta. E as pessoas que estavam lá há tanto tempo falaram assim, mas que bicicleta? Já estava lá há tanto tempo aquela bicicleta que ninguém mais via. E assim que o pecado fica na nossa vida, se transforma na nossa vida. Já está há tanto tempo que a gente nem vê mais aquilo como pecado. Enquanto nós devemos buscar essa transformação na nossa vida. O diabo ele quer colocar essas pequenas coisas. E essas pequenas coisas um dia acabam se transformando em algo normal na nossa vida. Então, busquem essa transformação diária. Busquem esse entendimento e preguem o Evangelho. Porque como é que a gente vai conseguir pregar o Evangelho se a gente não tiver em uma boa comunhão com Deus? Quanto mais comunhão a gente estiver com Deus, mais a gente vai pregar o Evangelho. Mais a gente vai fazer isso, porque isso vai resplandecer na nossa vida. As pessoas vão ver a transformação. Alguém vai chegar e vai falar para você, você tem alguma coisa diferente? Você está mais radiante? O que está acontecendo com você? Você vai ser luz onde você passar. O Alex usou o exemplo lá do Edson, enquanto eles estavam lá na enfermaria, internamento. Eles estavam vendo as pregações, eles estavam ouvindo músicas evangélicas, e chegou um momento que estavam pedindo para fazer oração para as pessoas lá dentro. Não é isso, Alex? É ser luz onde passa. É ser transformador. Né? E eu uso esse exemplo para os jovens. Se você está no meio onde você está, e ninguém percebe uma diferença em você, mas diz que você também faz parte daquele grupo, né? Se você está num grupo de pessoas que não crentes, é porque tem alguma coisa errada na tua vida. Tem um conhecido nosso do Pato Branco, até estava conversando com a Letícia esses dias sobre isso, de que ela estudava com essa pessoa, e ela só foi descobrir que essa pessoa era crente anos depois, quando ela veio para cá. Ela estava morando já em Cascavel, já. Quando ela veio para cá, a gente veio se reunir na praça e aquela pessoa estava ali, junto com a gente. Ela olhou para ele assim, você é crente? Anos estudando com o menino, não sabia que ele era crente. Tem pessoas no teu meio social que não sabem que você é cristão? Porque você não tem demonstrado isso? Primeiro a gente tem que demonstrar, mas principalmente, gente, falar. Ele não pode só falar, a gente tem que viver, principalmente viver. Mas a gente precisa falar. Não tendo que se envergonhar. Sabe por quê? Que Cristo não se envergonha de você lá na cruz. Amém? Alguma dúvida? Nada? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nos colocamos, Pai, novamente aqui diante de Ti, para dizermos, Pai, quão grandioso és Tu, quão poderoso és Tu. E louvamos o Teu nome, Pai, porque um dia o Senhor amarrou o diabo, Pai. E por causa disso nós temos a prerrogativa de pregarmos o Evangelho com liberdade. Nós podemos ser luz por onde passamos. E o Teu Evangelho sempre vai prevalecer, Pai, porque a Tua palavra é muito clara em dizer que o inferno não vai prevalecer contra nós. Que possamos, Pai, ter autoridade de falarmos do Evangelho para as pessoas, para que elas se convertam, para que elas se acheguem até o Senhor. Porque um dia, Deus, esse dia vai passar. A gente não vai ter mais como pregar o Evangelho, as pessoas não serão mais alcançadas, e talvez a pessoa mais próxima da nossa vida não venha desfrutar
daquilo que um dia nós desfrutaremos na eternidade. Então, que possamos ter coragem e intrepidez de pregar o Evangelho, porque nós temos essa liberdade nos foi dada por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Deus, que possamos ser transformados dia após dia, que possamos deixar pecados de lado, que possamos enxergar as sutilezas do diabo, Pai, para que a gente possa escapar disso, para que a gente não possa, ou melhor, para que a gente não seja pego por ele e que a gente não venha a ser afetado a ponto de isso atingir a nossa vida com Cristo. Ó Deus, nos ajuda, nos purifica de todo pecado, nos ajuda a sermos cada vez mais santos, né? Sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. E que tudo que venhamos a fazer durante o resto desse dia e também durante a noite, seja para honra e glória do Teu nome. E eu louvo o Teu nome, te peço que abençoe cada pessoa aqui, cada família, Pai, cada pessoa que está também assistindo a live, as suas famílias, Pai, que não sejam enganadas, ou melhor, incomodadas pelo diabo, mas que eles venham a ter uma vida com Deus, uma vida com Cristo, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, que sejamos cada vez mais parecidos com aquele que nos redimiu. É isso que eu te peço, Deus, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.